E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson com mais uma videoaula e o tema de hoje é a história do tênis. Nesse momento você deve estar vendo algumas redes sociais na tela. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e se inscrevam aqui em nosso canal do YouTube. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando aquele gostei aqui embaixo. A história do tênis, onde tudo começou. Não existe um consenso entre os historiadores sobre quem criou o esporte. O que existe, na verdade, são teorias que tentam explicar os acontecimentos que levaram ao surgimento desse esporte. Por volta do século XII, monges franceses, em seus momentos de lazer, usavam bolas feitas à mão e batiam nessas bolas procurando acertar uma parede, e deram a esse passatempo o nome de jeu de paume. Outros historiadores levantam mais duas hipóteses, que relacionam o tênis a outros dois países antigos, Grécia e Egito, sendo que, nesse último, existia até mesmo uma cidade chamada Tinis. O mais provável é que os monges tenham sido os pioneiros, uma vez que vários outros esportes semelhantes com raquetes se originaram a partir desse passatempo. Das mãos para as raquetes. O jeu de paume foi sendo ensinado ao longo dos anos e depois de algum tempo alguém teve a ideia de usar luvas ou pedaços de couro enfaixados nas mãos. Isso aumentava a superfície de contato com a bola. O próximo passo foi a criação de um objeto que foi chamado de batur, que lembrava uma espécie de pá. Em seguida, os italianos, com a sua criatividade, criaram as raquetes, inclusive com cordas tensionadas e que lembram muito as atuais raquetes utilizadas no esporte. Mas não foram apenas as raquetes que foram evoluindo. As bolas utilizadas também acompanharam esse processo e foram ficando cada vez mais específicas e facilitando a prática desse esporte, que vinha se popularizando cada vez mais ao longo dos séculos. A popularização. Tanto na França quanto na Inglaterra, o esporte foi aos poucos se consolidando e caindo no gosto da nobreza e também da plebe. No século XIII, já eram cerca de 1.800 quadras espalhadas pelo território francês. Na Inglaterra, graças à iniciativa dos reis Henrique VII e VIII, várias quadras também foram construídas e o esporte passou a ser conhecido pela população inglesa. A Guerra dos 100 Anos, que teve início em 1337 e finalizou em 1453, representou um grande retrocesso ao crescimento desse esporte, uma vez que todos os interesses haviam sido direcionados ao conflito entre os países envolvidos. Somente após o término dessa guerra, com as ações do rei Luís XII, o esporte finalmente se popularizou e voltou com força total no território francês. O Fire Stick. Em 1873, um inglês muito esperto chamado Walter Wingfield teve a ideia de observar o jogo e criar um conjunto de regras sobre o mesmo. Ele patenteou esse conjunto, juntamente com os materiais do jogo que incluíam raquetes, redes e bolas, e batizou tudo isso com o nome de Fire Stick. Um fato interessante sobre isso é que atualmente as regras do tênis são bem semelhantes às criadas por ele naquela época. Apenas o nome não convenceu os participantes da época que, a princípio, resolveram chamá-lo de lawn tennis, que lembrava algo parecido com o tênis praticado nos gramados. Mas com o tempo, esse nome foi mudado simplesmente para tênis e a partir desse nome foi sendo conhecido no mundo inteiro. Da França e Inglaterra para o mundo. Em 1877, já com o tênis espalhado por todos os países vizinhos à França e Inglaterra, bem como boa parte da Europa, foi disputado em Wimbledon, Inglaterra, o primeiro evento de grande porte mundial.
4 anos mais tarde, os Estados Unidos realizaram um evento que acabou se consolidando como o famoso US Open, ou para nós brasileiros, o Aberto dos Estados Unidos. Em 1891, a França contribuiu com o famoso torneio de Roland Garros. E em 1905, para completar o famoso Grand Slam, foi criado o Australian Open, ou Aberto da Austrália. Essas 4 grandes competições do tênis mundial formam o conhecido e internacionalmente renomado Grand Slam do tênis. Tênis nos Jogos Olímpicos. Com o sucesso estabelecido próximo à virada do século XX, o tênis passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição em 1896 em Atenas, Grécia, e permaneceu até ser retirado em 1928 em Amsterdã. Desde então, fez 2 aparições como esporte de demonstração dos Jogos do México em 1968 e Los Angeles em 1984, retornando aos Jogos em definitivo a partir de Seul, 1988. Curiosidades: o maior campeão olímpico dessa modalidade são os Estados Unidos com 21 ouros, 6 pratas e 12 bronzes, seguido de perto pela Grã-Bretanha com 17 ouros, 14 pratas e 12 bronzes. A terceira posição é ocupada pela França com 5 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. O tênis no Brasil. O tênis chegou ao Brasil na virada do século passado, trazido pelos imigrantes ingleses que chegavam ao Brasil e ocupavam cidades no interior do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles foram chegando e ensinando o esporte aos brasileiros. Nesse contexto, o tênis tem praticamente o mesmo tempo que o futebol, que também foi trazido ao Brasil pelo filho de um inglês e uma brasileira. A diferença entre esses 2 esportes é que o futebol alcançou grande popularidade em pouco tempo, e o tênis se tornou popular apenas com a chegada do Guga e seus títulos em Roland Garros, quando, na ocasião, ele chegou a ocupar a primeira posição no ranking mundial em 2000 e 2001. Atualmente essa posição é ocupada pelo escocês Andy Murray e pela alemã Angelique Kerber. Estudo dirigido. Na videoaula de hoje, você aprendeu que apesar de ser um esporte bem conhecido e prestigiado no mundo, o tênis não possui uma origem bem definida. O que existem são teorias, e a mais plausível seria a que ele teria tido suas origens entre os monges franceses do século XII. Desde então, o tênis sofreu grandes modificações, com o uso de luvas, até chegar à invenção das raquetes e bolas apropriadas à sua prática. Aprendemos que depois que ele se popularizou pela Europa, ele chegou ao Brasil, trazido pelos ingleses no começo do século passado, mas somente atingiu a popularidade que possui hoje graças ao Gustavo Kuerten, o nosso Guga, que ocupou a posição número 1 do ranking mundial em 2000 e 2001. Bons estudos! Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Alguns recados. Antes de sair, não se esqueça. Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!